Amém? E daqui a pouco nós vamos pegar o estudo dos reis, que ele está resumido, mas aí você leva para estudar em casa, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos, a partir deste domingo agora, nós vamos também, junto com esse estudo dos reis, nós vamos estar estudando a carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos entender um pouco mais sobre o livro de Romanos. E é muito bom, irmãos, nós termos esse conhecimento, esse entendimento da palavra do nosso Deus em nome de Jesus. Amém? Todos os cultos, irmãos, eles são importantes para nós. Seja o culto de domingo, de quarta, de sexta-feira. Eu sei que o domingo é o dia que as pessoas mais têm a disponibilidade para vir à casa de Deus, mas há muitas pessoas, irmãos, que às vezes elas podem estar tendo um compromisso apenas com o domingo de Santa Ceia. Eu vou no domingo de Santa Ceia porque a Santa Ceia ela é importante. Na verdade, eu não tenho que colocar apenas como prioridade na minha vida o domingo de Santa Ceia. Eu tenho que olhar, todos os domingos vão ser uma bênção. Todos os domingos, se eu puder, eu vou estar ali na casa de Deus, me alimentando da palavra, aprendendo com a palavra de Deus, me fortalecendo no conhecimento e na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que a gente possa pensar dessa forma, não colocar como prioridade apenas o domingo de Santa Ceia. A gente percebe que o domingo de Santa Ceia, quer dizer, é o domingo que dá mais gente, vem aquela multidão de pessoas, é como se a pessoa viesse ali apenas para cumprir uma obrigação e depois os outros dias não fossem tão importantes assim. Então, coloque isso no coração para que a gente possa ir, em nome de Jesus, ser uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Essa carta de Paulo, irmãos, senti no coração de trazer esta mensagem. Eu estou fazendo um estudo do livro de as cartas que Paulo escreveu, e aí resume praticamente o capítulo 1 que nós vamos ler de Paulo, para quem trouxe a Bíblia, Romanos capítulo 1. Vamos lá? Em nome de Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela aí em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 18, nós vamos ler, que no estudo eu estou resumindo o capítulo 1 de Romanos. Nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 32. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 18, bem em cima do texto, não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha está assim: a idolatria e depravação dos homens. Então vamos iniciar aqui a leitura. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Versículo 22. Incalculando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como as aves quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens a imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Por causa disso, os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolenes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, esse texto aqui esse capítulo 1, Paulo ele escreve essa carta aos Romanos, e tudo que a gente leu aqui agora está resumido aqui nesse estudo que nós entregamos aí. Então vamos ler aqui essa carta de Paulo agora no estudo. Você que pegou aí o estudo, vamos ler o que Paulo está querendo dizer com a depravação do homem e com a idolatria do homem, quando ele escreve essa carta aos irmãos, ali até mesmo para os romanos, aos irmãos romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Essa carta Paulo escreveu quando ele estava saindo de Éfeso, rumo a Jerusalém. Em Jerusalém, ele leva uma oferta para os pobres da Judéia. De Judéia, era o seu propósito ir para Roma, onde ele passaria um tempo e depois iria para a Espanha. Esses eram seus planos. Na Macedônia, ele escreve essa carta. O maior tratado teológico do Novo Testamento, o pináculo da teologia cristã. Essa carta Paulo escreveu pedindo oração para a viagem que ele faria a Jerusalém.
e o desejo de ir a Roma e de lá ser enviado para a Espanha. Paulo não havia estado em Roma, antes a igreja não teria sido fundada pelo apóstolo Paulo. Ele escreve para a igreja da capital: o evangelho havia saído de uma pequena cidade como Jerusalém e em pouco tempo, algumas décadas, tinha alcançado a capital do império. Como entender a carta aos Romanos? Paulo introduz essa carta com o tema principal, que é o evangelho. Ele diz que tem 3 compromissos com o evangelho. Quais são os compromissos? Primeiro, Paulo disse que ele era o quê? Eu sou devedor. Segundo, Paulo disse: estou pronto. Terceiro, eu não me envergonho. Então, 3 coisas fundamentais que Paulo carregava com ele, ou seja, quando ele leva o evangelho. Quando ele leva o evangelho até mesmo aos romanos. Primeiro, Paulo não era devedor. Segundo, Paulo disse: olha, estou pronto, estou preparado. Terceiro, que ele disse: eu não envergonho. Aí vamos continuar lendo aqui. Ele entende que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Ele compreende que o evangelho é poderoso porque, se ele é o poder de Deus e Deus é onipotente, o evangelho não conhece fronteiras. O evangelho rompe barreiras. O evangelho alcança pessoas de todas as raças, povos, tribos, nações e línguas. O evangelho quebra barreiras étnicas, culturais, religiosas, socioeconômicas. O apóstolo Paulo fala sobre o poder desse evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que o justo viverá pela fé, onde a justiça de Deus se manifesta. Depois que Paulo põe o tema da carta aos Romanos, ele argumenta por que as pessoas precisam do evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Então, quando Paulo, irmãos, ele está escrevendo essa carta, Paulo, ele vê a necessidade que as pessoas, elas precisam do evangelho. E o evangelho, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada nos 4 cantos do mundo. Não importa, ou seja, a cultura, não importa, ou seja, a tribo, não importa a nação, não importa, ou seja, como é aquele país, aquela nação, ou como vive aquele povo. O evangelho tem que chegar. A palavra de Deus, ela tem que chegar. E a preocupação de Paulo, irmãos, é que o evangelho alcance essas pessoas. Paulo sabe que são pessoas completamente depravadas, ou seja, não sei se você viu, mas lá na Índia, veja o que está acontecendo. Quer dizer, as pessoas estão jogando, irmãos, as imagens. Quer dizer, as pessoas estão jogando, abandonando seus deuses, porque sabem que os seus deuses não podem fazer nada por eles. Quer dizer, diante de toda a situação, diante de tudo que está acontecendo, Deus, ele está abrindo os olhos, Deus está movendo o poder dele. Para quê, pastor? Para que o evangelho entre, para que a palavra de Deus entre. Mas há também um versículo na Bíblia que diz: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como é que eu posso pregar, pastor, o evangelho? O evangelho, irmãos, eu não posso apenas pegar a Bíblia e entender assim: eu vou lá e vou pregar o evangelho. Eu vou lá e eu vou pregar a palavra de Deus. Primeiro nós precisamos, irmãos, ter esse conhecimento. Eu preciso ter esse entendimento da palavra, esse conhecimento da palavra. Eu preciso entender qual é a minha missão, porque a missão de pregar o evangelho, a palavra de Deus, ela não cabe apenas a um pastor.
Quer dizer, há um missionário, alguém que vem ali, por exemplo, eu sou um pastor e agora eu prego o evangelho. Irmãos, todos nós pregamos o evangelho. Independente de eu ter um púlpito, independente de eu ter uma igreja, eu preciso entender que o evangelho ele tem que ser pregado. Então eu posso pregar o evangelho, pastor, em qualquer lugar? Posso, no meu local de trabalho, quer dizer, na minha faculdade, na minha escola, para os meus amigos, para os meus vizinhos. Irmãos, em qualquer lugar nós podemos levar a palavra de Deus. Mas todo o evangelho pregado, todas as vezes que eu for pregar a palavra de Deus, eu preciso ser como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo tinha? Não era devedor. Então o que as pessoas tinham a falar dele? Estou devendo nada para ninguém. Então Paulo ele tinha outra coisa: eu estou pronto. E às vezes a gente pensa que não, mas essas três coisas que Paulo fala, elas são fundamentais para que possamos pregar o evangelho. Imagina, por exemplo, se eu de repente resolvo pregar o evangelho lá para uma tribo indígena. Eu preciso entender, irmãos, que eu preciso conhecer a língua daquele povo. Eu preciso entender a cultura daquele povo. Se eu não estiver pronto, se eu não estiver preparado, jamais eu vou ganhar alguém ali para Jesus. Se eu de repente sou enviado para uma outra nação, eu preciso conhecer aquela nação, eu preciso conhecer a língua daquele povo, a cultura daquele povo, para que assim eu possa pregar o evangelho para aquele povo. Então, de maneira nenhuma, irmãos, nós vamos conseguir, porque tem gente que pensa, Deus mandou, pastor, e eu vou lá e vou fazer. Então, antes de nós pregarmos o evangelho, carregue isso que Paulo carregava: não sou devedor, estou pronto e eu não envergonho o evangelho. Quer dizer, eu não vou envergonhar a palavra de Deus. E aí, continuando, ele diz aqui, Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 32, nós já lemos. Paulo vai mostrar a corrupção do mundo gentílico. Ele vai demonstrar algo muito solene no versículo 18. Paulo argumenta que o problema do ateísmo não é um problema intelectual, e sim um problema moral. Os homens detêm a verdade. A palavra deter aqui é matar por afogamento. Detém a verdade pela injustiça, porque o homem não quer mudar o que? A sua vida, pela sua conduta, a sua postura. Então ele sufoca o que? A verdade. Então o homem, irmãos, ele não quer mudar. O ser humano, isso nós vamos estar aprendendo, porque cada domingo eu vou estar falando, e isso aqui já vai ser preparando a igreja, preparando os irmãos para receber depois o estudo do livro do Apocalipse. Então nós vamos entender aqui, irmãos, que o homem, a natureza humana, ela é completamente imperfeita. Nós não somos perfeitos, nós estamos inclinados para o erro, nós estamos inclinados para o mal. A nossa natureza, a natureza humana, ela é pecaminosa. Então, quando Paulo ele escreve aqui, ele está dizendo, olha, o problema do ateísmo, de dizer que não crê em Deus, do ateu de dizer que Deus não existe, é porque ele não quer mudar. Ele não quer mudar o seu comportamento ético, seu comportamento moral. Quer dizer, ele não deseja uma mudança de vida. E o evangelho, irmãos, ele é mudança de vida. A Bíblia diz, não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. Então não tem como, irmãos, alguém falar que crê em Deus, alguém de repente falar, não, mas eu sirvo a Deus, porque toda pessoa, irmãos, que crê em Deus, e quando ela confessa, e quando ela passa a se declarar um cristão, alguém que crê em Deus, ele vai ter que ser parecido com Cristo.
a sua ética, a sua conduta, o seu comportamento moral. Quer dizer, a pessoa ela vai ter que ser alguém que se parece com Jesus. Por isso que Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. Quer dizer, Paulo entendeu que as pessoas tinham que imitar ele. Mas por quê? Porque ele era um imitador de quem? De Cristo. Paulo não fazia a sua própria vontade, o seu próprio querer, mas o apóstolo Paulo, ele era um homem que já estava crucificado com Cristo, que já estava morto com Cristo. E toda pessoa, irmãos, que ela já está morta com Cristo, ela já está crucificada com Cristo, ela não pode viver uma vida de pecado, de erro. Porque se eu estou morto com Cristo, quer dizer, se eu já fui crucificado com Ele, logo então eu também estou morto para o pecado e para tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Amém? Vamos continuar lendo aqui em nome de Jesus. Então o homem sufoca a verdade, rejeitando a revelação de Deus. E aí vamos continuar aqui do outro ponto. Esse homem que sufoca a verdade, ele rejeita a revelação de Deus, porque os atributos de Deus podem ser vistos pela obra que Deus criou. Você vê as digitais do Criador na obra da criação. Então o homem rejeita isso. E ao rejeitar a adorar o Deus verdadeiro, o homem começa a criar deuses substitutos para ele mesmo. E começa a fazer imagem de Deus na figura de um homem, na figura de um quadrúpede, na figura de um réptil que se arrasta. O homem, querendo ser sábio, tornou-se o quê? Louco. Olha o que Paulo está escrevendo, irmãos. Olha o que Paulo está falando para esses homens, quer dizer, nessa carta que ele está escrevendo, que o homem, ou seja, ele deixa de crer no Criador, ele deixa de crer na existência de Deus, ele deixa de lado, quer dizer, toda a obra perfeita de Deus para, ou seja, criar deuses substitutos. Porque é muito fácil, irmãos, a pessoa, por exemplo, o que é a fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a Bíblia diz que a fé é a prova das coisas que se não veem. Então a fé, irmãos, não é algo que eu possa tocar. A fé não é algo que eu possa carregar comigo, levar para um lado, levar para o outro, fazer um altar ali na minha casa, quer dizer, de repente ali colocar os meus deuses para que eu possa adorar. Então, quantas pessoas, irmãos, não carregam a imagem de Jesus? Eu vou criar aqui deuses para mim, não só a imagem de Jesus, quer dizer, quantas pessoas não criam seus deuses para que ela possa cultuar, para que ela possa adorar, para que ela possa se curvar diante daquilo ali. Mas por que, pastor, isso? Porque não quer uma mudança de vida. Porque as pessoas não querem, ou seja, ter que abrir mão dos seus prazeres, ter que abrir mão, quer dizer, da sua própria vida, que quando ela lê a palavra de Deus, quando ela entende a palavra de Deus confronta tudo aquilo que é da nossa natureza humana. Quer dizer, a palavra de Deus, irmãos, ela vem e ela causa um impacto na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que a porta ela é o quê? Estreita. Por isso que a Bíblia fala que o caminho ele é apertado. Então, se nós, irmãos, não tivermos esse entendimento da palavra de Deus, nós vamos ser como esses homens loucos. Quer dizer, homens que se achando tão sábios, eles acabam se tornando loucos. Homens que se acham tão inteligentes, cheios de filosofia, cheios de conhecimento humano, e eles acabam, quer dizer, se tornando pessoas loucas, irmãos. E no grande dia do juízo nós vamos ver
quer dizer, aquela pessoa que intelectual, cheio de conhecimento, ou seja, aquela pessoa que a gente vai olhar, poxa, mas esse homem, ele era intelectual, cheio de conhecimento, e alguém que tinha pouco conhecimento, pouco estudo, ou até mesmo, mas ele teve entendimento da palavra de Deus, ele teve encontro com Deus, ou seja, e aí a gente faz até uma comparação entre o homem que era muito rico e o mendigo. A Bíblia fala que o mendigo foi para o seio do Abraão e o rico foi para onde? Para o inferno. Por isso que nós precisamos, irmãos, ser ricos do conhecimento da palavra de quem? De Deus. Não estou dizendo que riqueza é do diabo, não. A Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus. Mas nada adianta nós termos aí um monte de coisa, quer dizer, e acabar se tornando louco. Então, o homem ateu, que Paulo está escrevendo, a depravação, quer dizer, a conduta, o comportamento, a ética desses homens era completamente reprovada por quem? Por Deus. Aí Paulo continua dizendo aqui, paramos aqui no ponto, né? Tornou-se louco. A idolatria do homem vai levá-lo a uma consequência terrível, e a sua depravação moral. Essa depravação vai desembocar aquilo que é de mais vil e que pode atingir a raça humana. É a negação da sua própria natureza conforme Deus o criou. Então os homens vão passar a ter relação com outros homens, mulheres com outras mulheres, invertendo o padrão divino da criação e da constituição da família. O que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 24? Ele diz que Deus criou o homem e a mulher, e a Bíblia fala, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e vai se unir. Ele diz mulher com mulher? Ele diz vai se unir homem com homem? Não. Ele está dizendo, olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, quer dizer, e vai se unir, quer dizer, a sua mulher, vai se unir ao seu marido, quer dizer, vai se unir à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Irmãos, Deus não muda, o Evangelho não muda. Por mais que o homem tente mudar, por mais que as pessoas elas tentem mudar aquilo que está escrito na palavra, e você está percebendo, quer dizer, tem gente aí sendo processado porque está falando o que está escrito na Bíblia. Tem gente, ou seja, aí sendo perseguido porque está falando o que está escrito na palavra. Irmãos, a palavra de Deus ela não muda, os céus e a terra passarão, menos a palavra de quem? De Deus. Então não sou eu que tenho que adaptar a minha vida, não é o Evangelho que tem que se adaptar à minha vida. Sou eu que tenho, irmãos, que adaptar a minha vida de acordo com a palavra de quem? De Deus. Então eu não posso de maneira nenhuma achar, mas eu vou, Deus é bom, pastor, Deus é misericordioso. E a gente vai aprendendo isso, irmão. O livro de Romanos é uma bênção. E eu vou estar trazendo, quer dizer, o entendimento, a clareza, porque muita gente confunde a graça e a misericórdia de Deus, achando que pode pecar à vontade, achando que pode fazer tudo errado, que no final, quer dizer, vai dar tudo certo. E às vezes as pessoas estão enganadas. Então vamos continuar lendo aqui. Esse é o padrão da família. O que Paulo está mencionando é que Deus entrega essas pessoas, porque elas querem isso. Deus tira o pé do freio e o homem bota o pé no acelerador e avança rumo ao que, irmãos? Ao desastre. Então o que Paulo está querendo falar, irmãos? Paulo está dizendo aqui, então Deus entrega essas pessoas a si mesma. Entrega essas pessoas aos seus próprios desejos, a uma disposição mental reprovável. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele está dizendo que Deus entrega essas pessoas, não é que Deus aprove, não. É por isso que muitas pessoas olham e dizem assim, poxa pastor, mas se Deus
não aprova, então por que Deus não faz nada com essas pessoas? Porque nós somos livres, irmãos, para fazermos as nossas escolhas. Não é Deus que manda alguém para o inferno, o homem escolhe. Ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. É o homem que escolhe. Quer dizer, é o ser humano que escolhe. Somos nós, irmãos, é que vamos fazer a nossa escolha. Deus me repreende pela palavra dele. Deus me orienta pela sua palavra, mas é você que faz a sua escolha. Você pode perceber que Deus não vai colocar de repente, pastor, por que Deus não me impediu, pastor? Por que Deus não falou comigo? Não. Até os homens, irmãos, se nós formos olhar, por exemplo, Jonas, Deus falou, olha, tem uma missão para você. Vai em Nínive e prega naquela cidade. Prega para aquele povo. Aquele povo precisa se converter. E era uma cidade idólatra, corrompida, uma cidade completamente destruída. E Jonas falou, o que eu vou fazer naquele lugar? Aquele lugar não tem nada para mim. Aquele lugar não tem nada de bom. Aqueles homens lá merecem o inferno. Aqueles homens merecem morrer. E na verdade, irmãos, o evangelho tem que ser pregado para todas as pessoas. E aí Jonas desobedece a Deus, ou seja, indo para um lugar completamente diferente, entra no barco, ou seja, causa ali um grande transtorno para aqueles homens, quase aqueles homens morrem, quase ele morre junto também com aqueles homens, mas ali bateu o arrependimento, ele entendeu que ele tinha que fazer o que Deus estava mandando. Porque quando nós, irmãos, tomamos a decisão de fazer as nossas escolhas, a tendência é você passar por turbulência, a tendência é o desastre, a destruição. O Jonas não morreu pela misericórdia de Deus. Quer dizer, Deus foi tão bom, foi tão misericordioso, e ele também se arrependeu, quando ele confessa o seu pecado. Se vocês me lançarem no mar agora, vocês não terão problema nenhum. A mesma hora que lançaram ele no mar, pronto, a tempestade acabou, foi embora. Então, se nós não tivermos, irmãos, a sabedoria de Deus, o próprio ser humano, a própria pessoa é quem vai causar o acidente. É ela mesma que vai colocar o pé no acelerador e vai dizer, não, eu vou e não importa, não quero saber do que você acha, do que você pensa, do que a Bíblia diz, do que o meu pai falou, do que a minha mãe falou, eu vou embora. É igual como os pais muitas das vezes falam para os filhos, né? Deixa ele ir, você quer ir? Então vai, depois que você quebrar a cara, aí você volta para me dizer. Quer dizer, às vezes tem pais que abrem mão, você quer ir? Eu não quero que você vá. Você quer fazer tal coisa? Eu não quero que você faça, mas você quer fazer, então vai, você é livre. E assim também é o nosso Deus, irmãos. Se Deus pudesse, ou seja, ali de alguma forma nos impedir de fazermos algo, ele iria agir dessa forma. Mas Deus não é autoritário. Deus é aquele que te dá a liberdade. Deus não quer que ninguém adore e sirva a Ele por obrigação. Deus deseja que nós venhamos buscá-lo de todo o nosso coração. Por isso que ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus não quer que ninguém venha, eu vou lá porque é Santa Ceia, eu vou ali porque é minha obrigação. Não, irmãos. Deus quer que a pessoa, irmãos, venha para a casa dele com alegria. Deus, ele quer que a pessoa sirva a ele com alegria. Deus, ele deseja isso de nós. A pior coisa, irmãos, imagina, por exemplo, você é casado com alguém e aquela pessoa, de repente, ela se sente obrigada, eu não posso me separar, eu não posso, seja, desfazer do meu casamento. Ela se sente obrigada, quer dizer, a estar naquela relação. Não, porque isso, porque então, Deus, ele não se agrada, irmãos, disso. Deus jamais vai obrigar ou imputar ou até mesmo ser autoritário com a gente. Ele fala assim, meu filho, você é livre, faça a sua escolha, é você que decide. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quer dizer, então nós que fazemos a nossa escolha. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, Deus, então eu escolho esse caminho que o Senhor tem para mim. Vamos terminar aqui. O apóstolo Paulo então pinta, nesta passagem de Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32, um dos quadros mais sóbrios da corrupção, da maldade, da violência, da destruição de valores e da corrupção que toma conta do coração do homem, da mente e da vontade do ser humano. Ele então conclui esse capítulo. Paulo está dizendo que as pessoas não só praticam as coisas erradas, como elas aplaudem e aprovam aqueles que andam de forma o quê? Errada. Olha que coisa, irmãos. Paulo está dizendo, não, essas pessoas, além delas, ou seja, andarem numa vida errada, elas ainda aplaudem e aprovam as coisas o quê? Erradas. O exemplo está aí, irmão. Liga a sua televisão para ver. Assiste uma novela aí para você ver. O exemplo está aí, irmãos. As propagandas de televisão estão aí. Quer dizer, aí, irmãos, é o homem que faz a sua escolha. Quer dizer, tem muito crente aprovando e aplaudindo. Tem muitos, entre aspas, que se dizem cristãos, que estão tentando encaixar o padrão de vida delas, ou querendo que a Bíblia se encaixe na vida, na decisão que elas estão tomando. Irmãos, sem renúncia não existe evangelho. Se não há uma renúncia, se não há um sacrifício, não tem como você nascer de novo. Você só pode ressuscitar com Cristo se você morrer com Ele. Você só pode viver uma nova vida, irmãos, em Cristo Jesus, se nós abrirmos mão do nosso eu, do nosso querer, da nossa própria vontade, para fazermos a vontade do nosso Deus. No próximo domingo nós vamos ler o capítulo 2 de Romanos. Nós vamos entrar no capítulo 2. Eu peço que, se você puder, não falte nesses estudos. Venha para você aprender, para você participar, ter esse conhecimento da palavra de Deus, para que Deus ele possa, irmãos, nos dar sabedoria em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos agora. Você que está nos acompanhando em casa também, em nome de Jesus, espero que esta palavra tenha falado ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado a Deus, por esse entendimento que nós recebemos do Senhor. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, a vontade dele, meu irmão, era de continuar a missão. E Paulo, pelos lugares onde ele não conseguiu chegar, ele não deixou de pregar, porque ele deixou registrado e enviava cartas dando aconselhamento, orientando, exortando aquela igreja, aquele povo. Ô meu irmão, o evangelho, ele precisa ser pregado. A palavra de Deus, ela precisa, meus irmãos, chegar aos quatro cantos deste mundo. As pessoas precisam desse evangelho. As pessoas precisam ter o conhecimento da palavra de Deus. Meu Deus, obrigado por esta palavra de hoje. Obrigado por esse entendimento. Hoje nós entendemos o porquê as pessoas criam semideuses, o porquê as pessoas se voltam para a idolatria, o porquê as pessoas, ó Deus, elas criam coisas naturais para que elas possam adorar, porque elas não querem uma mudança de vida.
Elas não querem uma transformação de vida. Elas não querem, ó Deus, uma vida de santidade. Elas não querem uma vida, Deus, de acordo com aquilo que a tua palavra diz. Oh Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluias. Estou aqui na sua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora, eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Levante suas mãos. Deus, muda, muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Se tens um remédio pra minha alma, preciso de um milagre hoje. Quero ouvir você. Muda, muda. Do teu favor, se tens um pra minha alma, preciso de um milagre hoje, Senhor. Levante suas mãos. Não vou sair daqui, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Não vou sair, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, preciso de uma chance do teu favor. Se tens um remédio pra minha alma, preciso de um milagre hoje, Senhor. Pai, é só o Senhor que pode mudar a nossa vida. É o Senhor que pode mudar a nossa história. Meu Deus, limpa o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, o nosso pensamento. Santifica, Deus. Tira, meu Pai, toda a maldade, todo o pecado, toda a impureza, toda iniquidade, toda a corrupção. Meu Deus, tudo aquilo, meu Pai, que não agrada o Senhor, tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir. Não vou sair daqui, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Quero ouvir você. Não vou sair, vai, segura. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Se tem
desse Senhor maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. E você que nos acompanhou em casa, olha que Deus possa falar ao teu coração através da mensagem. Você que precisa de oração, entre em contato com a gente pelo WhatsApp que está aparecendo aí. Você que deseja ajudar a obra de Deus através da sua fidelidade, do seu dízimo, da sua oferta, as contas da igreja estão aparecendo aí, ou você pode entrar em contato com a gente também, e que Deus ele possa abençoar. Domingo nós estaremos aqui novamente, estudando a carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 2. Estaremos estudando e juntamente com ele aqui na igreja estarei entregando estudos sobre os reis, em nome de Jesus. Lembrando que segunda-feira nós temos o culto da prosperidade, 9 da manhã, às 15 e às 19h30. Terça-feira tem culto de oração, ministério de intercessão, às 7 horas da noite. Quarta-feira estamos com um estudo muito abençoado, colocando a casa em ordem. Quarta-feira tem culto 7 da manhã, 9 da manhã, às 15 horas, às 18 e às 19h30. E no domingo, nossos cultos são 8, 10, 15 e também às 18 horas. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam, você que assistiu, que vai assistir esta mensagem, que Deus possa falar ao teu coração. Forte abraço do pastor Douglas, Deus abençoe.